Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque tudo que está escrito é para o nosso ensino, para o nosso consolo, para a nossa exortação, para o nosso crescimento e amadurecimento, para que nós nos arrependamos, para que nós conheçamos mais ao Senhor, para que nós te amemos mais. Ó Senhor, como nós precisamos da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos ouvidos esta noite, para ouvirmos a tua palavra e recebermos com toda a mansidão, acatando e agarrando a tua palavra. Ó Senhor, concede a mim graça para falar, Senhor. Tão incapaz eu sou, mas a tua graça e a tua palavra são a verdade e a tua palavra pode nos libertar, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre este tema, resistir ao diabo. Primeiramente, falar qual que é a ação do diabo no meio, principalmente dos filhos de Deus, o que é que ele faz, né? O que é que ele pode, até onde ele pode ou não ir, né? Primeiro que nós não devemos temê-lo, né, ou reverenciá-lo, né? Mas sem dúvida, a Bíblia diz que ele é o enganador, que ele é o adversário, que ele é o acusador dos irmãos. E desde o começo, uma das primeiras estratégias que o diabo utilizou lá na queda foi desvalorizar a palavra de Deus, desacreditar a palavra de Deus. Quando ele disse para Eva, foi assim que Deus disse, colocando em dúvida a palavra de Deus. Então veja que o diabo ele está o tempo todo querendo colocar em dúvida a palavra de Deus. Para os ímpios, para os incrédulos, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que o diabo cegou, o Deus deste século cegou os olhos do entendimento deles, para que eles não vejam o evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, ele age e continua agindo nos incrédulos, cegando-lhes o entendimento. É claro, irmãos, Deus é superior a tudo isso. Se assim ele quiser, ele vai e abre os olhos dos cegos. Mas o mundo, as pessoas que não creem no Senhor, estão cativas a Satanás. Estão no império das trevas, sob seu domínio, né? E os filhos de Deus, os crentes, eles estão sob domínio de Satanás em hipótese alguma. Se eles nasceram de novo, eles pertencem a Cristo, né? Satanás nunca conseguirá fazer com que aquele que foi salvo perca a sua salvação, mas ele poderá e fará tudo para atrapalhar o caminho dos cristãos, para ser um adversário, para ser um enganador. Então, o que nós queremos ver hoje são os enganos de Satanás e a tentativa que ele faz, e às vezes, infelizmente, é bem sucedida. Ele não conseguirá retirar a salvação de um eleito de Deus, nunca conseguirá fazer isso. Mas ele poderá atrapalhar o caminho e trazer muita tristeza e dor aos filhos de Deus. Fazer com que seu caminho seja penoso, e sempre será um caminho penoso o caminho do cristão neste mundo, mas será um caminho, se você não resistir ao diabo, se você não entender suas estratégias para enganar e servir a Deus a partir de sua palavra, muitas consequências ruins podem acontecer. Talvez não com você, mas talvez com sua família, né? E às vezes até com você, né? Então, mas não no sentido de perda de salvação. Vocês viram aqui que está no quadro
4 enganos do inimigo. Então, o que está em aspas aqui, né, 1, 2, 3 e 4, não são conselhos para os irmãos. É a voz de Satanás. São os enganos de Satanás. Não é para você adorar a Deus e ficar no mundo. É o que Satanás diz ao crente, né? Tenta enganar e impedir. E como pano de fundo destes 4 enganos de Satanás, nós vamos usar Êxodo, na figura de Faraó. Faraó representando o próprio Satanás, ele é uma figura disso, da oposição aos filhos de Deus. Como os irmãos sabem, em Êxodo, o povo de Deus estava debaixo de grande escravidão, estava sob o jugo de Faraó, mas a palavra de Deus veio a Moisés e disse: eu vi a aflição do meu povo, por isso desci. E é claro que isso é nosso Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele abriu mão da sua glória e desceu. A salvação não é o homem subindo até Deus, mas Deus descendo até o homem. É Cristo descendo até nós, se fazendo carne, vendo a aflição do seu povo. Por isso eu desci, para libertá-los. Então, o Senhor apareceu para Moisés. Essa é a história de Êxodo. Israel está escrava lá no Egito. Deus apareceu para Moisés e falou: eu vou libertar meu povo. Eu vi a aflição, por isso desci. Vai, eu te levantarei como um libertador. Então, o Senhor levanta Moisés e Arão para falarem com o Faraó. E o que eles dizem? Em Êxodo 5, versículo 1, diz assim: Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo. Então, esta é a ordem de Deus ao inimigo, a Faraó. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa. E agora, irmãos, nós veremos as oposições de Satanás. As tentativas dele de enganar, às vezes deixando ir determinadas pessoas, não deixando ir outras, fazendo, pode isso, mas não pode aquilo. E nós veremos, irmãos, que muitas vezes as nossas vidas se enquadram nessas coisas. E nós não percebemos as estratégias de Satanás. Eu quero que os irmãos entendam a palavra de hoje como uma forte advertência do Senhor, mas com amor. É duro, é uma exortação que corta os nossos corações, mas entenda que isso é o amor do Senhor pelo seu povo. O Senhor quer que seu povo inteiro saia para o adorar. Que não fique no Egito, que não fique no mundo, e saia para adorar. E as palavras finais de Moisés, depois de muitas tentativas de Satanás, foi: nenhuma unha vai ficar. Todo mundo vai. Tudo vai sair do Egito. Não abrirei concessões. Nenhuma unha vai ficar. Veja, a primeira estratégia de Satanás nós encontramos em Êxodo 8, 25. O Senhor... E veja só, né? Quando o Senhor levantou o Faraó e permitiu dar todo esse poder àquele grande homem lá, o rei de todo mundo, tudo isso o Senhor fez para que a sua glória, o seu nome fosse exaltado. Então, às vezes as pessoas perguntam: não, mas por que essa oposição e por quê? Irmãos, no fim, o nome do Senhor e a glória do Senhor será exaltado. Nosso Senhor já triunfou dos principados e potestades na cruz. Nós lutamos contra um inimigo vencido por nosso Senhor. Por isso nós devemos apenas nos sujeitar, nos submeter a Deus e depois resisti-lo. Não adianta tentar resisti-lo sem se sujeitar a Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Nós não temos forças para lutar contra Ele. Ele é muito mais esperto do que nós, muito mais sagaz do que nós. Ele enganou o primeiro homem, Adão, que não estava em queda ainda. Nós tivemos a queda.
Nós temos o pecado remanescente em nós aqui. Nós temos isso. Então nós podemos ser enganados com muita facilidade. Há só um que não foi enganado. Há só um que, no meio do deserto, sofrendo as maiores tentações, resistiu ao diabo. Ele resistiu e venceu, declarando as Escrituras: está escrito, está escrito, está escrito. Adão, no paraíso, no jardim, caiu. Cristo, no deserto, não. Esse é nosso Senhor, irmãos, o vencedor. Mas veja, em Êxodo 8, 25. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Como é que é ide? Se eles vão ter que ficar nesta terra. Veja, o que está acontecendo aqui é que Deus já lançou algumas pragas sobre o Egito. Então o faraó falou: bom, melhor deixar aí. Mas espere. Pode adorar a Deus, mas fique no mundo. Bom, essa é a realidade de muitos crentes professas, não de crentes verdadeiros. Eles dizem adorar a Deus, mas eles ficam no mundo. Eles fazem as mesmas coisas que o mundo faz. Eles são os famosos frequentadores de reunião apenas. Sua boca expressa louvor, mas seu coração nunca teve afeição verdadeira pelo Senhor que o salvou. Então, essa é a primeira estratégia de Satanás. Não tem problema você adorar a Deus com os seus lábios, desde que você fique aqui neste mundo. Desde que tudo que você queira seja o que esse mundo dá. Você vai, sacrifica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Não se separe do mundo. Não tenha uma vida separada, não tenha uma vida consagrada. Fica aqui mesmo, adora aqui mesmo. E muitos irmãos, infelizmente, têm caído nisso. Achando que são crentes e nem sendo. Não é verdade que nós encontramos isso? Muitas pessoas que dizem e pensam ser, porque elas fazem uma profissão de lábios, elas dizem coisas, mas elas ainda estão fixadas neste mundo. Elas não deixaram o Egito, elas não saíram do mundo. Veja o que Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz. Tiago 4:4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adora, mas fique aqui, diz o diabo. E a palavra do Senhor diz: infidelidade. A amizade com o mundo é inimizade comigo. Veja 2 Coríntios 6, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A vida do cristão verdadeiro é uma vida de separação deste mundo. Separação, ele não pode ficar neste mundo. Ele não pode manter relacionamentos mundanos. Mas eu tenho que me relacionar com os mundanos. Sim, irmãos, você tem que comprar, vender, esse tipo de coisa, está tudo certo. Nós estamos falando de você ficar no mundo com os seus afetos, com o seu coração. A palavra de Deus diz sobre separação. Há que ficar claro que existe uma separação dos filhos de Deus com os filhos das trevas. Uns estão na luz, outros estão nas trevas. O que poderia ser mais diferente do que luz e trevas? Então, o chamado é: separai-vos, sai. Mas Satanás diz: não, está tudo bem, fique. E muitos, achando que estão servindo a Deus, ficam.
Veja agora a segunda estratégia. Visto que a primeira não funcionou e Deus continuava mandando pragas e Moisés era irredutível, ele tenta uma segunda estratégia. Em Êxodo 8, 28, a segunda estratégia do inimigo vamos ler já que os versículos estão tão próximos uns dos outros, vamos ler o 25, 26, 27 e 28. Então diz assim: chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceremos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então tem que ir caminho de 3 dias. Tem que caminhar 3 dias. A separação tem que ser bem grande, tem que ser 3 dias caminhando. Tem que ficar bem longe de qualquer coisa do Egito, qualquer coisa do mundo, e oferecer ali o sacrifício ao Senhor, que Ele ordenar. Então, se é assim, né, Faraó diz, então diz Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vade muito longe, orai também por mim. Agora ele foi esperto, hein? Então, ó, pode ir, mas não vai muito longe, ó. Se afaste, mas não muito. Pode ir, mas não vai muito longe. E ore por mim, olha só, agora parece que ficou bom a coisa, né? Ele está até bonzinho, ore por mim, né? Veja, irmãos, 1 Pedro 2,9, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia de Satanás é vá um pouquinho só, se afaste, mas fique aqui para que eu possa ver, para que você possa retornar o quanto antes. Assim é o crente que fica flertando, testando os limites. Ele se afasta só um pouquinho do mundo, mas ele mantém algumas coisas. Ele mantém algumas amizades, ele mantém algumas companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Se afaste, mas nem tanto. Então, até parece um avanço aqui. Ele está indo mais longe, ele está deixando algumas coisas de lado, mas ainda não é tudo. Ele ainda está próximo o suficiente para voltar. Ele não foi caminho de 3 dias. Ele não obedeceu a ordem expressa do Senhor de separação total. Ele foi só um pouquinho. Então é aquele crente que ele nega a sua consciência. A consciência dele diz que ele está fazendo coisas erradas. Diz que ele deve se apartar de determinadas coisas, de determinadas pessoas, de determinadas situações, de determinados perigos que ele corre desnecessariamente. Mas ele se afasta só um pouco. E ele fica sempre testando o limite. Testando o limite. Irmãos, ficar perto vai dar problema. Nós temos que fugir de toda a aparência do mal. E não ficar perto. A proximidade para nós é um perigo, irmãos. Porque nós somos maus. Nós somos pecadores. E então, não obedecer completamente ao Senhor vai nos causar dano. Então tome cuidado com este engano. Muito sutil, muito sorrateiro. Ore também por mim. Tome cuidado. Tome cuidado em não obedecer completamente ao Senhor. Veja, Efésios 4,17.
Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o Senhor diz aqui, para que nós não andemos como os gentios andam. Irmão, mas se você mantiver relacionamentos próximos e profundos com eles, estas companhias vão corromper o seu coração. Vão corromper. Um puritano dizia que a cura não é contagiosa, mas a doença sim. Coloque uma laranja podre no meio de um saco que tem 20 laranjas. E as 19 que estão boas não farão com que aquela laranja podre fique boa. Mas aquela laranja podre fará com que as 19 fiquem ruins, fiquem podres também. Porque a cura não é contagiosa, mas a doença é. O problema é, mas não tem problema, comigo dá, eu consigo. Não, irmãos. Reconheça a sua fraqueza, se humilhe diante de Deus. Não faça amizade com o mundo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se afaste, mas não muito, não. Pelo contrário, se afaste e se afaste muito. E quando estiver nestes momentos, dê bom testemunho. Fale de Cristo nas oportunidades possíveis. Muito bem. Vamos para a terceira, em Êxodo 10, 11. Vamos começar do versículo 8, perdão, irmãos. Êxodo 10, versículo 8. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Essa é uma pergunta do inimigo aí, né? E respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixar ir as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Vamos lá, irmãos. Agora, a coisa já está ficando... Já estamos na 8ª praga. Faraó já está mais fraco. Mas ele ainda continua, ele já está muito pressionado. Até o seu próprio povo, veja no versículo 7... Desse capítulo. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então já tinha pressão para liberar esse povo, porque está dando muito problema, está dando muita praga, né? O Senhor, com mão forte, libertou o seu povo do Egito. Muitas pragas foram enviadas para... E ele triunfou como disse que faria. Fez seu nome glorioso, zombando da cara de Faraó. Mas veja que Faraó agora tem um novo estratagema. Um novo meio de enganar o povo de Deus. E ele diz: abra mão de sua própria família. Pode ir todo mundo. Versículo 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens. Abandone sua família. Não, vocês podem servir ao Senhor. Pode servir ao Senhor, mas quem que vai? Aí Moisés diz: não, vai todo mundo. Vai todo mundo. Ele diz: não, vá somente os homens. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com as nossas famílias. Esta é a estratégia de Satanás.
Se por um lado, irmãos, a salvação é de fato individual, os cabeças de família são responsáveis pelas suas famílias. Se por um lado os cabeças de família não conseguem converter porque eles não têm poder para isso, eles não têm poder para convencer, não têm poder para isso, mas eles têm olhos para derramar em suas lágrimas e boca para orar ao Senhor e uma vida para testemunhar. E tem mais, há uma diferença aqui. O que Faraó não queria mesmo é que as crianças fossem. Então ele diz assim, replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não, as crianças não. As crianças não. Pode ir, vai os homens, vai só os homens. As crianças não. O Senhor Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. E a estratégia de Satanás, e o crente, às vezes pode abafar a sua consciência, falando, não, mas eu estou servindo a Deus. Eu estou indo adorar ao Senhor, eu estou servindo a Deus. Minha família não quer, paciência. Eu estou indo. Mas essa é uma estratégia de Satanás. Prender a família. Vai só os homens. Qual é a resposta de Moisés? Não, vai todo mundo. Primeiro, mas isso não depende de mim, não é tão simples, eu não consigo convencer. Isso não depende de mim. Mas você lamenta esse caso? Lamenta orando, chorando? E como homem, pregando a sua família? Abrindo a palavra dentro da sua casa e pregando? Abrindo a palavra em Hebreus 10, 25, diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns, ainda mais que vedes que o dia se aproxima. Você abre a palavra da sua casa e fala essas coisas. Você pode se levantar como Josué e dizer diante de toda uma nação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, mas eu sou fraco. Sim, você é fraco, não é na sua força que você vai fazer isso. É na graça do Senhor. É sendo obediente ao Senhor. Pelo menos tendo a ousadia e a coragem de pregar a palavra dentro da sua casa. De ser o sacerdote do seu lar. De não ouvir da boca do Senhor quando encontrar com Ele, você não pregou a sua família. Você abandonou a sua esposa, você abandonou os seus filhos. Você tinha luz, mas deixou nas trevas. Não, irmãos, não. Não deixe, irmãos, que a indiferença possua seu coração e você fale, não, ali não vai dar nada, não quer, não está nem aí. Não, lamente, ore, clame, implore ao Senhor, mas também abra sua boca dentro da sua casa. Se as esposas, segundo 1 Pedro, não devem pregar dentro de suas casas, mas devem, com as suas atitudes e com o seu testemunho, ganhar seus maridos, isso não é dito dos maridos. Nas Escrituras, isso não é dito dos maridos. Nas Escrituras, as esposas que têm maridos descrentes não devem abrir a sua boca para pregar a ele, ficar insistindo com ele. Devem dar bom testemunho e orar muito por ele. E ganhar o marido sem palavras. Mas este não é o caso quando é o marido crente e a esposa. Não, este não é o caso. O caso é do marido abrir a sua boca e pregar. Esta é a palavra de Deus. Um sacerdote dentro do seu lar. Que lamenta, que chora. Lembre de Jó? Você lembra de Jó? Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus, porque ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado. E ele ia orar por seus filhos e oferecia sacrifícios a Deus por eles. Jó era um sacerdote no seu lar. Que Deus levante sacerdotes em seus lares. Irmãos, nós somos fracos e todos nós sabemos disso, mas nós não podemos ficar dando essas desculpas o resto das nossas vidas. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós precisamos clamar por graça do Senhor.
Nós não podemos abandonar as nossas crianças. Nós não podemos abandonar os nossos filhos. Não podemos. Eu ainda não sou pai, mas a maior tristeza de um pai deve ser perder os seus filhos para este mundo. Não instruir a criança no caminho que ela deve andar. Isso está errado. Isso está errado. Que a criança saiba muitas coisas, mas não saiba nada da palavra de Deus. Que a criança tenha muitas informações, mas não tenha nenhuma relevante que leve ela ao céu e ao encontro do Senhor. De que adianta? Veja Gênesis 19:14. Se aqui é Ló, Ló foi avisado que a cidade seria destruída. E agora Ló vai avisar aos seus familiares que eles deveriam sair da cidade. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Lá está Ló. Sua vida era tão sem testemunho, que quando ele vai pregar, os genros que conviviam com ele falam: você está zoando, você está de brincadeira. Senhor, você nunca falou do Senhor, agora é o Senhor? Não tinha testemunho. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre disso e que nós percamos a nossa família assim. Ló não perdeu a salvação dele. Ló não perdeu. Por quê? Porque o Senhor o livrou. Mas sua esposa virou uma estátua de sal? Porque olhou para trás. Porque seus prazeres estavam em Sodoma e Gomorra, no mundo. Ela até foi puxada um pouquinho, mas suas afeições estavam lá no mundo. Olhou para trás, perdeu. Culpa inteiramente de Ló? Não, mas uma parte sim. A culpa é da mulher de Ló. Claro que é. Mas Ló, com certeza, não insistiu o suficiente, não orou, não deu testemunho. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós não temos certeza de resultados, mas nós temos certeza dos mandamentos do Senhor. E devemos ser fiéis a eles. Devemos obedecer. Sem contar o que aconteceu depois com as filhas de Ló, que o embriagaram, que tiveram relações com ele, uma coisa terrível, que daquela relação nasceram os inimigos do povo de Israel. Uma vida destruída. A palavra de Deus diz que Ló afligia a sua alma. Pedro diz isso. Ele afligia a sua alma justa, mas ele não tomava postura nenhuma. Então você pode lamentar, você pode se afligir, mas você precisa, com a graça de Deus, se levantar e agir também. E Ló não fez isso. Ló apenas afligia a sua alma. E você pode ficar afligindo a sua alma porque você está entregando a sua família. Porque você está no lugar que não deveria estar, porque você não está fazendo o que deveria fazer. E aí você fica aflito. Mas como Ló, você não toma atitude. Então não adianta apenas afligir a sua alma. Não adianta só ficar chorando e lamentando. Com a graça de Deus, precisa se levantar e agir. Respondendo fielmente à palavra de Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Irmão, se vai dar resultado ou não, mas seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel e tenha coragem de abrir a palavra na sua casa. Tenha coragem de orar mais. Peça graça a Deus. Tiago diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não nega a ninguém. Eu não tenho sabedoria para lidar com as situações da minha casa. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, mas não fique indiferente. Não deixe a sua consciência tentar ser apaziguada com as desculpas que você inventa. Não deixe, não deixe, não deixe. Isto é uma estratégia de Satanás. Satanás vai dizer:
Abra mão de sua família. Vá só aos homens. Não deixe, não acredite nisso. 1 Samuel 3, 13. Falamos do mau exemplo de Ló, agora vamos falar do mau exemplo de Eli. Eli era um sacerdote na casa de Deus, o sumo sacerdote. Um homem, portanto, conhecedor das Escrituras, conhecedor dos sacrifícios ao Senhor, da lei do Senhor. E seus filhos eram sacerdotes, mas seus filhos eram filhos de Belial, eles eram maus, eles eram pecadores, grandes pecadores contra Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1 Samuel 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. O que a palavra diz, irmãos? Que ele não sabia o que os filhos dele estavam fazendo e por isso deu no que deu? Não. Que ele sabia, mas não repreendia. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada, ele deixou. Irmãos, aqui os filhos de Eli já eram grandes, porque para ser sacerdotes eles já eram grandes. Mas, ainda mais com filhos pequenos, irmãos. É inconcebível. É inconcebível, isso é falta de amor, não é amor, é falta de amor quando você não corrige. O Senhor diz, disciplina a todos a quanto ama. Então o Senhor, na mente do Senhor, disciplina, correção, é amor. Eu disciplino quem eu amo, eu corrijo, eu açoito quem eu amo. Na mente do Senhor, amor, correção e disciplina estão juntos. Mas na mente do mundo isso está separado. Se você entregar a criança a si mesmo, ela te envergonhará, diz a palavra do Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor e nós colheremos um fruto amargo por desprezá-la. Como eu disse, irmãos, a palavra é exortativa, mas esse é o amor do Senhor para nós. Porque Ele está nos instruindo, Ele está nos orientando para que nós não paguemos um preço alto depois. Eli sabia, mas não fez nada. Não os repreendeu. Não vamos aderir filosofias mundanas. Nós vamos ficar com a palavra de Deus. Lembra que a primeira estratégia de Satanás foi assim que Deus disse? É desvalorizar a palavra de Deus, é desacreditar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz para corrigir, para instruir. A palavra de Deus diz para usar vara. A palavra de Deus diz todas estas coisas. Talvez isso não se encaixe com a psicologia e a filosofia moderna. Mas nós não seguimos isso. Nós seguimos a palavra de Deus. Os filhos não são amigos. Eles são filhos. Não é para ser tratado como amiguinho. Ele precisa ser repreendido, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser exortado. Mas isso é amor. Porque Deus faz isso conosco. Irmão, se Deus nos abandonasse e não nos corrigisse, nosso caminho era o inferno, irmãos. E se nós abandonarmos as nossas crianças e não as corrigirmos, esse será o caminho. Que nós não sejamos nem como Ló, nem como Eli, mas sigamos o caminho de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por último, irmãos, Êxodo 10, 24.
Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Agora pode ir a criança também. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Bom, veja aqui. Agora, pode ir até as crianças, mas deixa tudo que for de sacrifício. Tudo que for uma oferta ao Senhor. Então eles poderiam ir para o deserto, mas eles não iam levar o rebanho. O que eles iam fazer no deserto? Como que eles iam celebrar uma festa ao Senhor? O que eles iam oferecer ao Senhor? Nada. Assim também o inimigo diz: você não precisa consagrar tudo ao Senhor. Você pode deixar os rebanhos. Você pode deixar as coisas. Você pode fingir que está, mas não há sacrifício, não há adoração verdadeira. Só há a presença. Isso também não adianta. Nós precisamos ouvir estes alertas do Senhor. Não abramos concessões. Resistamos ao diabo. Sejamos mais sensíveis à nossa consciência. É nosso costume, irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Ser fortemente agredidos pela palavra do Senhor, porque ela faz isso conosco. Deixe a palavra discordar de você constantemente e você será santificado. Não fique debatendo contra a palavra de Deus. Se submeta. Como é que faz para resistir ao diabo? Primeiro tem que se sujeitar a Deus, senão você não vai resistir. E se você não se submeter à palavra de Deus e ficar inventando e acreditando nas suas desculpas, isso vai ser problemático. Então, irmãos, eu sei que foi uma palavra dura em alguns momentos, mas que o Senhor tenha misericórdia, que não abramos concessões, que sejamos fiéis ao Senhor e peçamos graça a Ele. Que não tenhamos relações com o mundo, relações que os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer. Já foi dito, nós temos que comprar, vender, nós precisamos dessas coisas. Que nós não vivamos uma vida de fingimento, que se afasta, mas não muito. Que nós não vivamos uma vida assim. Que nós não abandonemos nossas famílias. E que nós, quando